Vamos chamar então o nosso próximo convidado, que é o Rogério Carlos Borne, que é cientista político, para falar com a gente então sobre todas essas questões aí que envolvem a nossa política. Tudo bem, Rogério? Uma boa tarde para você. Boa tarde, é uma honra muito grande participar do BMC News pela primeira vez e estou aqui com muito orgulho com essa bancada elevada aqui que nós vamos ter um bate-papo, né? Então, boa tarde a todos. Muito boa tarde. Boa tarde. Mais elevada ainda agora aqui com a sua participação, aí sim. Rogério. Vamos começar. Você gostaria de, não sei se você chegou aqui, a gente estava comentando sobre questão de combustíveis, agora um pouquinho antes de você entrar. Você gostaria de começar por aí, fazer algum comentário nesse sentido, sobre essa redução aí no preço dos combustíveis? Na verdade, eu entrei agora, há muito pouco tempo, eu não peguei o fio da meada, né? Então, eu acredito que ele vai entrar na minha pauta mesmo, que é da ciência política, né? Embora a redução dos combustíveis, ela vai ocorrendo à medida que está sendo divulgadas as pesquisas. Então, a gente está vendo essa variação conforme a divulgação das pesquisas pela justiça eleitoral. E que se vai determinar mesmo vai ser na data do posto do presidente, que vai ser ano que vem vai ser dia 1º de janeiro, a partir do outro presidente, pouca gente sabe, mas a posse do futuro presidente vai ser 6 de janeiro, não do próximo, do presidente que vai assumir lá em 2027. Então, nós temos essa diferença, né? E o que eu fui convidado aqui para discutir foi os meios indiretos de financiamento da campanha política, né? Então, a gente dá conta aqui que o custo das eleições esse ano, ela vai custar, para o TSE, vai custar o valor de 2 bilhões de reais, orçamento da Justiça Eleitoral para fazer a eleição. Então, a Justiça Eleitoral, ela costuma calcular o custo das eleições a partir por eleitor. Então, uma eleição no Brasil hoje custa R$ 8,31. Alguns anos atrás, que eu sempre fiz esse cálculo, né? Na eleição de 2 eleições atrás, nós tínhamos até uma brincadeira, que um eleitor custava para a Justiça Eleitoral R$ 1,99. Então, era uma coincidência com aquelas lojas de R$ 1,99. Mas, por que eu estou falando o custo para a Justiça Eleitoral? Porque o financiamento público de campanha, desde que entrou, o valor do financiamento público de campanha é de R$ 31,32 por eleitor. Então, o custo da campanha seria 4,9 bilhões de reais. Então, o que se investe nas campanhas eleitorais hoje é maior do que o custo da própria eleição. Então, é esse comparativo, né? E nós temos também os custos das eleições. Nós não temos... O custo das eleições não é somente esse valor direto. Quanto que a Justiça Eleitoral paga para fazer uma eleição? Quanto que se paga na campanha dos candidatos? Nós temos alguns custos indiretos. Fazendo parênteses, que eu falei para vocês que uma eleição para a Justiça Eleitoral custa R$ 8,31. Antigamente, nos municípios, se tivéssemos um candidato que venceu as eleições e foi declarado inelegível, que forçou uma nova eleição, a Advocacia da União entrava com uma ação contra esse candidato que provocou a nova eleição para ressarcir os cofres públicos. Hoje, tem um dispositivo na Lei das Eleições que fala que o candidato inelegível que perdeu as eleições, que foi cassado, ele não é obrigado a indenizar a União pelo prejuízo que ele supostamente tem causado, porque os direitos políticos foram maiores do que o custo da eleição. Eu falei para vocês que nós temos o custo indireto. Eu falei o custo direto, nós temos o custo indireto. O primeiro custo indireto que nós temos nas eleições é a propaganda partidária obrigatória.
Gratuita? Sim, ela é gratuita para os partidos políticos e federações. Então, para os partidos políticos e federações é gratuita, mas as emissoras de rádio e televisão, elas têm outorga, elas têm que pagar outorga, ela tem que pagar os seus funcionários, energia elétrica, tributos. Então, quem paga a emissora de rádio e televisão que faz o horário eleitoral gratuito? Nós, os contribuintes. É errado? Não. Não é errado. A emissora é uma empresa. E ela paga pela outorga para ter a concessão pública. Mas como que a emissora de rádio e televisão recebe por esse valor que ela disponibiliza do horário eleitoral gratuito? A rádio da Voz do Brasil não recebe, mas o horário eleitoral gratuito recebe. Então, ela recebe, ela faz um abatimento da base do imposto de renda pessoa jurídica. Então, ela tem um valor a pagar, ela desconta o custo da propaganda que ela deixou de faturar. Então, ela se calcula no ano não eleitoral quanto daquele horário que não é programação, quanto daquele horário que ela cedeu para a Justiça Eleitoral, e ela cobra o mesmo preço como se fosse de uma propaganda comercial. Então, existe essa compensação, um custo indireto pago pelo contribuinte. Outra forma que se financia as campanhas eleitorais e financia as eleições e os partidos, nós temos também a imunidade tributária, porque os partidos, eles não pagam o imposto sobre a renda e serviços, patrimônio e serviços, sobre seus bens. Então, existe uma isenção de impostos, não existe, isenção na verdade não é uma imunidade, porque é a Constituição que concede para os partidos, para que eles tenham liberdade de disputar uma eleição. Outro custo, algumas leis dão algumas isenções de contribuição social ou especial para os partidos políticos. Nós temos, por exemplo, a Lei 9.504, de 97, a lei eleitoral, ela coloca assim que o cabo eleitoral não está sujeito à legislação trabalhista. Então, o cabo eleitoral é diferente do militante. O cabo eleitoral é alguém que está trabalhando para sustentar a família, como se fosse um profissional autônomo, é um profissional autônomo. Só que a Lei 9.504, ela diz que o partido, ele é responsável pelo recolhimento da parte do empregado, entre aspas, mas o partido não paga a parte patronal. Então, a parte patronal das contribuições para a Seguridade Social, o partido não paga também. Então, essa é uma segunda forma de financiamento indireto para os partidos. E uma terceira forma é financiando toda a estrutura para cada deputado, para cada senador, para cada vereador. Então, toda aquela estrutura de gabinete que é pago pelo Estado, não deixa de ser um financiamento indireto para o partido. O que eu questiono nessa parte, né? Se diz assim que se o deputado, o vereador ou o senador, ele precisa ter uma escolaridade, uma titulação, na verdade estão representando o povo. Qual que é o papel do parlamentar? É ir lá, identificar as necessidades do povo e trazer para um projeto de lei. Agora, a lei é inconstitucional? Não é? É possível? Não é? Para isso, ele vai ter os assessores. Então, os assessores que vão orientar aquele representante popular sobre a viabilidade ou não do projeto. Mas aqui tem um problema. Existe aquele assessor que é de carreira, que sempre trabalha com isso, especialista no assunto. Esse assessor de carreira, ele está preparado. E tem um grande número que são com cargos de confiança. Esses cargos de confiança, quando se nomeia alguém que tem o preparo para fazer essa assessoria para o deputado, ele vai orientar muito bem o deputado, o senador, se aquela norma que ele quer apresentar, se aquele projeto que ele vai apresentar é constitucional ou não. Então, essas são as formas do financiamento indireto que nós temos,
E por que eu trouxe para o BMC? Eu trouxe porque é dinheiro público. É dinheiro público, são fontes que nós desconhecemos da onde sai o dinheiro. E quando você aumenta, por exemplo, um financiamento de uma campanha, ou o financiamento para manter uma estrutura de um gabinete, esse dinheiro, às vezes, tem que sair de alguma rubrica, que seja da educação, da saúde, da infraestrutura, para bancar essas eleições. Então, é nesse sentido que eu trouxe à baila esse tema, que é o financiamento das eleições em si. Certíssimo, e muito importante essa questão, Rogério. E ainda só nesse assunto, a gente tem falado muito sobre a questão aí da segurança dos candidatos em meio a todo esse clima tenso que a gente vive. E há notícias aí de que a PF aí vai investir mais de 50 milhões aí de reais na segurança desses candidatos. Aonde que entra esse custo em relação à questão de segurança? Esse custo, ele vai sair, o que acontece? Que não é só o candidato à reeleição que tem o direito a essa proteção. Hoje, todos os candidatos a presidente têm o direito a essa proteção. E mais, os ex-presidentes da República, eles mantêm uma certa estrutura de segurança, porque eles têm segredos de Estado, né? Esse custo, ele é colocado no orçamento da Ministério da Justiça e da Polícia Federal. Então, no ano eleitoral, tem que as superintendências da Polícia Federal, a diretoria, ela tem que fazer uma previsão orçamentária até um período que, se não me falha a memória, no julho do ano anterior, tem que passar pelo orçamento, tem que estar na lei de diretrizes orçamentárias, na lei orçamentária anual e no plano plurianual. Só que essa proteção dos candidatos é uma coisa bem recente, não se tinha no passado. Então, ele vai sair do orçamento da Polícia Federal, do Departamento de Polícia Federal. E tem um fato que eu lembrei aqui que é interessante, né? O presidente da República, que concorre à reeleição, ou mesmo que não concorra, qualquer presidente da República, ele pode utilizar a estrutura do Palácio do Planalto, ele pode utilizar, pela lei eleitoral está autorizado isso, né? Ele pode utilizar o transporte, as aeronaves do Palácio do Planalto, pode fazer reunião no Palácio da Alvorada, que é permitido em lei. Só que a lei, a única coisa, ela permite que se utilize esses bens públicos, mas ela exige que o partido a que pertence o presidente, todos os presidentes, em todas as épocas teve isso, tem que ser reembolsado pelo partido. Então, ele pode utilizar a aeronave? Pode, mas as despesas com a aeronave têm que ser reembolsadas pelo partido. Ele pode utilizar os bens, a residência oficial? Pode, mas as despesas que houverem ali têm que ser ressarcidas pelo partido. Alguns governadores tentaram, uns 10 anos atrás, eles tentaram trazer por sincronia essa lei para os candidatos ao governo dos estados e do Distrito Federal, essa mesma ideia de utilizar os bens públicos e ressarcir. Mas a Justiça Eleitoral diz que só cabe ao presidente porque ele como chefe de Estado e não como chefe de governo. E nós acumulamos os dois cargos, de chefe de Estado e chefe de governo. Por ele representar um cargo de soberania, um cargo de chefe de Estado que tem esse, eu não posso dizer esse privilégio, a gente pode dizer uma prerrogativa. Então, é um custo assim, bem interessante que poucas pessoas sabem que o presidente da República ele tem esse benefício. E esse benefício é garantido por lei. Perfeito. Cabral? Eu tenho uma dúvida. Financiamento público de campanha. Uma dúvida, assim, que martela a minha cabeça. Qual o sentido? Tem horas que eu apoio o financiamento público e tem horas que eu sou contra. Pelo seguinte, financiamento público é a forma mais democrática de se acabar com o lobby. Porque você não vai ter empresa financiando. Mas financiamento público também é um modo de gastar meu dinheiro para os outros se candidatarem. Pô, eu pago imposto para Brosco ser candidato, ele que se vire ser candidato.
Só que, ao mesmo tempo, se Brosco for uma pessoa mal intencionada, pode ser o modo de um grupo botar um lobby e botar ele lá dentro e estragar o Congresso. Ou estragar uma prefeitura, ou estragar um estado, Y, onde é que ele foi eleito. Então, essa minha discussão, assim, essa minha dúvida, sexo dos anjos eu acho o público interessante pelo fato de ser democrático, mas eu acho péssimo pelo fato que eu não tenho que sustentar político, no sentido de campanha. Eu tenho que sustentar ele eleito, mas não campanha. Campanha, cada um faça a sua. Ah, então eu vou para particular, mas isso pode se tornar um modo de se tornar um grande lobby. E aí, como resolver isso? Bom, aqui tem duas coisas do financiamento público que eu critico. Primeiro, não é bem contra o financiamento público, é os valores que se destinam ao financiamento público de campanha. Essa discussão tem na União Europeia também, que na União Europeia os partidos comunitários são financiados pela União Europeia. Primeira crítica que eu faço é que o valor é muito excessivo para a campanha, principalmente em tempos que hoje a campanha está virando WhatsApp, está virando Facebook, está barateando o custo da campanha, né? E mesmo no horário eleitoral gratuito, tem aquela divisão dos partidos que estão no poder e os que não estão. A segunda crítica que eu faço é que é um financiamento público-privado de campanha. Eu não estou dizendo as pessoas físicas que podem doar. Eu estou dizendo que as empresas, as pessoas jurídicas, indiretamente, acabam financiando as campanhas. Então, um caso que eu vi muito na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de alguns tribunais regionais, que o que algumas empresas no país fazem, empresas grandes, elas fazem, no período pré-eleitoral, um adiantamento de salário para os funcionários. É um adiantamento como se fosse um empréstimo. Na verdade, é um empréstimo. E daí os funcionários, com esse adiantamento, fazem suas doações como pessoa física até o limite previsto em lei. Chega depois das eleições, se aquele candidato ganhou, o funcionário público ele fica com o resto do dinheiro que ele recebeu. Se o candidato apoiado perdeu, esse funcionário tem que pagar o empréstimo que ele recebeu. Então, é um método que tem sido muito utilizado no Brasil, se utilizar de pessoas físicas para fazer doações por pessoas jurídicas. E é um fato muito difícil de você comprovar. Então, nós temos essa dicotomia, né? O financiamento é público, mas o valor é excessivo, como eu falei no começo da nossa entrevista. E, se o financiamento é público, não pode ter o financiamento privado. Na época que o financiamento privado era possível, eu, como servidor da Justiça Eleitoral, né, na época eu fui trabalhar na avaliação das prestações de contas de campanha. E uma coisa que me chamava muita atenção, que a mesma empresa financiava todos os candidatos. Daí você pensa, né, mas ela está financiando por quê? É ideologia, mas será que ela é de esquerda, centro, direita? Ela tem 3 pensamentos? Então, ela financiava, eu me lembro que ela financiava os candidatos que têm mais chance, o financiamento era maior, e os candidatos que têm menos chances, o financiamento era menor. Então, é essa crítica que eu faço. É o valor e o financiamento por pessoa jurídica indireto, né? Então, é essa a dificuldade. Emendando essa questão, que eu falei para vocês, a gente falou de empresas. Então, vou emendar aqui uma questão sobre a polarização. Um fato interessante que está acontecendo no mundo empresarial, é que algumas empresas, elas apoiam, não com dinheiro direto, mas apoiam determinados candidatos. Ou o dirigente, ele diz que apoia aquele candidato, e isso está dando problemas no mercado. Então, quando se apoia candidato X ou Y, você está eliminando o consumidor daquela empresa, do partido não apoiado. E muitas empresas, principalmente em Santa Catarina, está ocorrendo um fato interessante. Eles estão colocando no contrato social, que o sócio que se pretender se candidatar ou se manifestar politicamente,
ele deve sair da sociedade. Então, é um fenômeno que está acontecendo principalmente em Santa Catarina. Porque, às vezes, empresas, elas estão preocupadas, às vezes, com determinado sócio. Então, se o sócio se manifesta por o partido X, vamos dizer assim, se o sócio se manifesta pelo Bolsonaro, ele perde os clientes do Lula. Se ele manifesta pelo Lula, ele perde os clientes do Bolsonaro. Então, está vendo um fenômeno, isso está atingindo o mercado. Aquelas brigas de família lá, de grupo de WhatsApp, está vendo nos grupos societários hoje, de grandes empresas. E em cidade pequena, a coisa é pior. Em cidade pequena, as empresas pequenas, elas perdem essa clientela por descuido, por falta de estratégia, mas ela não tem uma reserva para suportar um determinado tempo para reconquistar essa clientela. Então, a polarização também está atingindo a economia no campo empresarial, nessa situação assim, de polarização. E está ocorrendo esse fenômeno que eu acabei de comentar aqui, que as empresas estão procurando, as grandes empresas estão procurando separar empresário, política é política. E tem aquelas que financiam indiretamente os candidatos, por meio de seus colaboradores, mas de forma velada, né? Então, é um fenômeno que está estourando na nossa economia, principalmente nessas eleições. Nas eleições passadas, nós não tivemos esse problema, porque a polarização não era tão forte. Então, era isso. Consumidor, se você for no estádio do Grêmio, a Coca-Cola é azul. Só coisa assim boba, não precisa nem de política, a Coca-Cola é azul, porque se fosse vermelha era do Inter, não vendia. Coisas simples de dia a dia que você vê que é polarização pura. A minha família é de uma cidade do interior do Paraná que se chama Irati, né? E quando eu era criança, tinha 2 times de futebol profissional. Um era azul e branco, que era o Irati Esporte Clube, e o outro era Clube Atlético Olímpico, que era amarelo e preto. E o gerente das casas pernambucanas era tão fanático por Irati que mandou pintar a casa pernambucana de azul e branco. Então, o Brasil todo, a casa pernambucana era amarelo e preto, e em Irati, a casa pernambucana era azul e branco, né? Não sei por que ele foi demitido, mas isso é questão interna das casas pernambucanas, né? Então, é o caso do Grêmio, né? Do Grêmio eu não sabia que a Coca-Cola era azul. É azul. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. O TSE, ele investiga... O TSE ou o TRE, né? Não sei se isso vai pro geralzão ou se vai pro regional. Uma campanha de um deputado que ele se diz, por exemplo, ele é da bancada, sei lá, vou chutar aqui, bancada do agro, nada contra, só para dar um exemplo, bancada da bala, bancada evangélica, bancada de Y, ok? Ele pode oficialmente dizer que é da bancada tal, e o TSE investiga isso, se ele está recebendo mais dinheiro da bancada, se ele está fazendo algo legal ou ilegal, ou deixa isso para alguma denúncia com justiça? Como é que funciona campanhas que são oficialmente de bancada? Oficial, eu estou vindo pela bancada J. Então, meu objetivo é que o grupo J me elege. Eu, de forma legal, eu não sou nada contra, mas o meu medo é como está o submundo disso, entendeu? O que a Justiça Eleitoral faz é o seguinte, por exemplo, a Justiça Eleitoral da Zona Eleitoral, ela fiscaliza as eleições municipais. Os TREs, eles fiscalizam as eleições para governador, vice-governador, deputado federal, estadual e senador, e o TSE para presidente. Eles fazem a fiscalização pela prestação de contas. Então, a fiscalização que a Justiça Eleitoral faz é formal, é pela documentação apresentada. Para que ela determine uma investigação, se aquela conta está irregular ou não, ela não vê muito a origem. Ela depende que ou o Ministério Público faça uma denúncia ou algum partido interessado faça denúncia. Daí ela abre um procedimento de ação de investigação judicial eleitoral. Então, como a Justiça Eleitoral do Poder Judiciário, ela só age quando provocada. E a análise das contas, ela analisa pela documentação que foi apresentada, se não houver impugnação. E eu acho interessante que sempre quando há uma crítica para parlamentar ou para algum político, eles sempre dão a mesma resposta padrão, né? As contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral, né? Então é aquele chavão, né?
Mas a Justiça Eleitoral, mesmo que tenha aprovado as contas, ela pode reabrir essas contas através de uma ação de investigação judicial eleitoral que está lá na lei das inelegibilidades, a Lei Complementar 6490. Essa lei, ela é um misto de inquérito com ação. Então, se faz como um inquérito se tiver indícios de que haja um comprometimento das contas daquela bancada, se abre uma investigação. Mas a Justiça Eleitoral, ela não identifica, né, de qual bancada, se é bancada evangélica, bancada da bala, ou bancada ruralista que nós temos, né? Então ela não faz essa identificação, ela só analisa documentos e investiga se houver uma impugnação, ou se o Ministério Público, ou partido, ou federação, que é novidade agora, né? Federação, impugnar aquelas contas. Legal. Eu queria até fazer uma pergunta aqui, não sei se você consegue responder, eu só vou pegar aqui a matéria que eu lembrei aqui, a gente estava falando de eleições, enfim, tudo isso que está acontecendo. Saiu também uma notícia, eu acho que você consegue até explicar mais do que a gente, em relação, falando sobre o garotinho, né? Enfim, falando que os direitos políticos, né? Enfim, uma grande polêmica, né, em relação não só ele, mas outros políticos também que voltaram a ter direitos políticos com, enfim, muitas polêmicas, acusações, processos eleitorais em cima. Eu queria saber o seguinte, como que, baseado na lei da ficha limpa, que eu também não tenho muito conhecimento, eu queria saber o seguinte, como que esses políticos que foram condenados lá atrás por crimes, eles conseguem se reeleger, enfim, hoje? Nós temos o presidente Lula, né, que foi preso, mas assim... políticos estaduais, senadores, enfim, tem vários casos, né? Como que isso acontece na prática, né? Enfim, é um erro na justiça, na sua opinião? Só complementando ainda, Alex, a gente teve hoje, notícia de hoje aí também que a justiça suspendeu a decisão da Câmara autorizando Eduardo Cunha a disputar a eleição. Eduardo Cunha, que esteve aqui na BMC já 2 vezes, que já falou com a gente. Vamos lá. Então esse é um tema assim que eu gosto muito de falar, que é a minha tese de doutorado. Opa. Então eu estou defendendo minha tese de doutorado sobre inelegibilidades, né? Mas o que acontece, né? A lei da ficha limpa, ou a lei complementar 135, que alterou a lei complementar 6490, ela trouxe que alguém que sofra uma condenação criminal, né? Uma condenação criminal, se for por um juiz só, um juiz monocrático, a gente chama, ele só fica inelegível por 8 anos, só fica inelegível se transitar em julgado, não tiver mais recursos. Agora, por exemplo, aquele condenado, ele foi condenado por um juiz só, um juiz monocrático, ele recorre para um tribunal. Então, para o Tribunal de Justiça, por exemplo, ele continua elegível. O Tribunal de Justiça, ele vai lá e mantém a condenação. Que é o Tribunal de Justiça? Ele é um órgão colegiado, ele é formado por mais de um juiz, tem a decisão de mais de um juiz. Mas esse condenado lá no Tribunal de Justiça, ele entra com recurso lá no Superior Tribunal de Justiça, um recurso especial. Mesmo que não tenha transitado em julgado, essa decisão do Tribunal de Justiça torna o candidato inelegível por 8 anos. Só que ali tem um problema, né? Ele fica inelegível por 8 anos até que o Superior Tribunal de Justiça, uma instância superior, julgue de novo. Julgue de novo ou dê uma liminar. Então, nesses casos que está acontecendo, eles foram declarados inelegíveis, mas não com recurso definitivo, não transitou em julgado. E daí recorreram para uma instância superior. E a instância superior, lá na frente, entendeu que não era o caso de condenação. E como não tinha um julgamento definitivo, a instância superior afastou a inelegibilidade dele a gente chama em direito na instância atrás. Então, o que acontece, né? Para que um candidato seja declarado inelegível, ele tem que ter ou trânsito em julgado ou um órgão colegiado. Quando ele é julgado pelo órgão colegiado e ele é condenado e recorre para um órgão acima daquele órgão colegiado, ele fica inelegível até o julgamento daquele órgão. E como não transitou em julgado, aquele órgão deve ter entendido que não é o caso da inelegibilidade. Um fenômeno que eu tenho estudado bastante na minha tese é um erro de cálculo da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela diz que alguém é inelegível por 8 anos.
Então fala que um deputado ou um senador que é cassado, ele fica inelegível pro resto do mandato, daí começa a contar 8 anos. Mas eu fiz um cálculo que um senador, na prática, ele acaba... Aconteceu com o Joaquim Roriz, só que ele é falecido, então não chegou a contar isso, né? Na prática, um senador ele pode ficar até 22 anos inelegível, e um deputado até 18. Porque o mandato do senador é de 8 anos. Então, se ele for cassado no começo do mandato, ele fica o resto do mandato, quase 8 anos inelegível, daí começa a contar mais 8 anos. Já deu 16. Só que ele tem que estar elegível na data do registro de candidatura, que é antes de vencer o prazo. Então, ele vai ficar mais 4 anos. E lá na frente, como a posse do senador e do deputado é 1º de fevereiro, ele fica inelegível para governador ainda, para governador e deputado estadual. Então, é uma conta, assim, bem complexa. E nesses casos que você falou, ele estava inelegível provisoriamente e o tribunal acima dele entendeu que ele era o caso de elegibilidade ou que havia dúvida se ele era inelegível ou não, resolveu provisoriamente deixar ele elegível. Então, foram essas as situações. Não sei se eu consegui ser claro, né? Não, muito bom. O Cabral só tem um Conseguiu. comentário. Aí eu uma pergunta. Pô, garotinho tinha que estar em, sei lá, Bangu 12. E imagina o seguinte, garotinho é eleito. Uhum. Aí o processo trava na justiça e só daqui a 4 anos ou a 8, se ele for senador, que volta ou continua o julgamento e pode até provar que ele é culpado, mas ele já está eleito? Como é que é a sequência? Nessa situação, em regra, o que acontece? Como ele está elegível, está apto para concorrer às eleições, se ele for declarado novamente inelegível depois que ele for eleito, né, depois que ele for eleito, daí nesse caso é só o caso de impeachment de governador. Tá? Então, Aí vai ter que chamar... Desculpa, vai ter que abrir vai. um processo, vai ter que abrir um processo na Assembleia Legislativa, como aconteceu com o Rickson. Esquece. Só que normalmente passa todo o mandato, acontece muito com o prefeito isso, né? Acontece muito com o prefeito passa a gestão toda, daí lá no final da gestão ele foi declarado inelegível, daí falta um mês para terminar o mandato, o custo para caçar aquele prefeito, que para prefeito o sistema é diferente, é tão alto que não compensa o processo, né? Então... Uma pergunta, por que não é mais rápido? Porque tem primeira instância, segunda, terceira, 29ª, Plutão, Saturno, e o negócio, o cara já morreu e não terminou o negócio, mano. Não, na verdade, isso que eu estou dizendo, porque a justiça eleitoral é a mais rápida das justiças, né? Então diz assim que a justiça eleitoral é mais rápida, entre a justiça comum e a justiça federal, é a mais rápida das justiças, né? Então dizem que na justiça eleitoral, quando você fala sabe da última, já é a penúltima. Mas mesmo assim, o que acontece? O nosso Código de Processo Civil, o eleitoral nem tanto, né? Mas o nosso Código de Processo Civil tem muito incidente, tem muito embargos, né? Embargos quer dizer, aquela decisão que a parte foi condenada e não entendeu, então você apresenta embargos para explicar a dúvida. Daí se apresenta a dúvida, se outro embargo que não entendeu a dúvida. Ou aquele agravo, você entra com recurso, o relator não recebe recurso, entra com agravo. Nós temos, isso que diminuiu com o novo Código de Processo Civil, mas nós temos um número muito grande de recursos que o legislador colocou na própria lei. Então, a justiça ela fica escrava da lei. Então, ela fica escrava da lei. E eu já fiz essa pesquisa na justiça eleitoral, que eu tenho contato, né? A justiça eleitoral, ela segue os prazos rigorosamente, mas a lei estipula muitos recursos e muitos prazos que ela não tem como passar por cima, né? Então, teria que haver uma alteração legislativa, que já houve, né, com o novo Código de Processo Civil, para diminuir o número desses recursos. Perfeito. Tá, eu tenho que te chamar mais umas 5 vezes aqui, porque eu tenho pergunta pra caramba, mas eu tenho horário. Eu vou pedir para o senhor vir de 15 em 15 dias aqui só para tirar várias dúvidas, mano. Muitas. Teria muita coisa para a gente conversar, com certeza. Então, daqui a 15, falar para a mesmo. produção, ó, liga lá pro Rogério, fala com ele que estamos precisando tirar dúvida. Pois até porque foi muito bom. Foi porque não tem quase ninguém falando disso, entendeu? Exatamente. É verdade. Eu estou com uma estreia aqui bem
movimentada, né? Pô, não, muito bom mesmo, parabéns, obrigado. Parabéns, muito bom. Rogério, então queria agradecer e já fica convidado para uma próxima aí. Para várias, e até eleição não vai ter assunto. Pois vai é. ter assunto com o Rogério todo toma dia, cuidado né? que ele vai te chamar para um programa que é 7h10 da manhã. 7h10 da manhã. Então, para mim vai ser sempre uma honra e fiquei muito feliz, gostei muito. Eu nunca tinha participado de um programa com 3 apresentadores de gabarito, como são vocês, né? O meu assunto, que eu domino mesmo, é direito eleitoral e militar. Estou fazendo doutorado nessa área, tenho 28 anos atuando, 12 livros nessa área. Então, estarei sempre à disposição de vocês, tá? Sempre à disposição, com muito carinho, e vou atender sempre que vocês me chamarem. Mesmo às 7h10 da manhã, quando não tiver aula na faculdade, eu atendo com carinho. Né? Então, o senhor fica em que cidade? Eu moro em Curitiba. Eu quero o senhor aqui em São Paulo qualquer dia para gravar um podcast. Eu já tenho passagem comprada para Curitiba, tá? Já vou mandar mensagem de produção, já vou pegar seu contato, eu vou te chamar. Eu vou falar com o senhor para vir para São Paulo aqui. Tá legal. Então, valeu, um abraço, obrigado. Eu cheguei a morar na capital, em São Paulo, há muitos anos atrás, mas faz muito tempo que eu não vou para lá. E eu gosto muito, tem algumas regiões de São Paulo assim, que eu gosto muito, principalmente livrarias, né? Então, sou fã de livrarias e igrejas. E infelizmente estou indo embora, hein? Então, livraria tem a da USP boa ali no São Francisco, mas várias estão indo embora, infelizmente. Tem a cultura ali na Cogito Nacional, tem a Martins Franco ali na Brigadeiro, tem umas poucas sobrevivendo. Saraiva não tem mais nada aqui, para ter ideia. Então, aqui também não. Então, foi um prazer muito grande e como eu sempre... Obrigado. Muito bom. Rogério Muito bom Carlos Borne, cientista político aí, muito obrigado aí pela excelente participação.